Mateus 24, diz o seguinte: e quando este evangelho for apresentado aqui, não é evangelho de campanhas ungidas não, nem de envelope ungido não. Quando este evangelho for pregado em toda a terra, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Não é quando todo mundo se converter, infelizmente, mas é quando o evangelho for pregado em toda a nação, por testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. E eu digo mais para vocês, irmãos, mas então, irmãos, se eu morrer antes desse fim, lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, diz assim: eis que eu venho com as nuvens, isso se refere a Jesus, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem é esse que o transpassaram, irmão? Ele se refere aqui até aqueles próprios soldados que mataram Jesus, que transpassaram ele com a lança. Esses já morreram, nós sabemos, faz muitos anos. Mas até eles que mataram Jesus, eles vão ser testemunho da vinda de Cristo. Irmão, mas aí aquele que morreu não vai vir, que já morreu não vai ver a volta de Cristo? 1 Tessalonicenses, só para vocês possam ter a completa conclusão de quando esse evangelho for pregado em toda a terra, testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Até aqueles que morreram vão ver. Diz em 2 Tessalonicenses: e a volta de Jesus vai ser precedida com o surgimento de muitos falsos profetas. E é isso que vocês vêem na televisão, muitos falsos profetas. Então, irmãos, o que vai acontecer quando Jesus vier? Eu vou mostrar para vocês o versículo. Vocês que têm a Bíblia em casa, podem chegar em casa e conferir. Quando Jesus vier, que todo olho verá, como eu já mostrei em Apocalipse 1, o próprio Jesus, ele vai tomar vingança de duas classes de pessoas. Essas duas classes de pessoas, Jesus, a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 7, diz assim: e a vós que sois atribulados, nós que sofremos pelo Evangelho de Cristo, sofremos tribulações pelo Evangelho, e a vós que sois atribulados, alivio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos, poder e chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Pode conferir na Bíblia de vocês. A Bíblia está confirmando que Jesus vai tomar, mas não é um Jesus amoroso, irmão. Jesus não é amor. O pastor Zezinho deixou claro. Ele é amor, mas também é justiça. Ele vai tomar vingança dessas duas classes de pessoas: os que conhecem e desobedecem, e os que não faz, porém, conta de conhecer o Senhor Jesus. Que conhecemos Jesus através da palavra. Mas, amado irmão, e aquele que já morreu, como é que vai ver Jesus? 1 Coríntios, nós vamos ver. 1 Coríntios, do capítulo 15, 52. No momento, no abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta, se refere à vinda de Cristo. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, na volta de Cristo, irmãos, aqueles que estão vivos com Cristo, eles terão o corpo transformado. E aqueles que já partiram, que já morreram, a palavra de Deus diz que até o mar e o além vai dar conta dos que morreram, para poder contemplar a volta de Cristo, poder contemplar a vinda de Cristo com seus anjos e o soar da trombeta em todo no céu, com seus anjos. Isso aqui não é mais uma pregação, irmão, é só para vocês ficar, para concluir essa pregação, vocês saberem que Jesus vai voltar. É por isso que nós viemos aqui nesta noite, não para pedir dinheiro de vocês, não para apresentar uma placa de mistério, mas porque nós estamos obedecendo o que Jesus falou, e de pregar o evangelho a toda criatura. E como eu falei para vocês, esse evangelho será pregado em todas as nações, testemunho de toda a gente, então virá o fim. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 9. Isso aqui eu tenho certeza, como muitos pastores que vocês conhecem, esconde de vocês. Esconde porque é pesado, irmãos. Quem prega para fazer simpatia, para fazer amizade, jamais vai mostrar isso aqui. É muito fácil chegar aqui e apresentar um Jesus bondoso, que é amor. Você pode pecar, viver na paz pecaminosa. Jesus é amor. Ele esconde a verdade. Como se libertará se não conhece a verdade? Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9,
Deus é tão maravilhoso para com o pecador. Ele tem tanta misericórdia do pecador ainda em vida, que ele deixa aqui relacionada a seleção de alguns dos que vão ficar fora do reino de Deus. Irmão, tem isso na Bíblia, irmão. Tem as pessoas, está na Bíblia, que vai ficar fora do reino de Deus. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, isso aqui não é outra pregação. É só para que vocês fiquem bem certo no coração de vocês, se vocês tomaram conhecimento nesta noite, que esse Jesus, que os crentes anunciam, que ele vai voltar e você, crendo ou não, você vai contemplar. Ou morto ou vivo, você vai contemplar a volta de Jesus Cristo. E vai se lembrar o que esses anunciadores do Evangelho tanto pregavam, tanto insistiam. Então, dependente do seu credo, você vai ver Jesus vindo nas nuvens, com alarido, e todos os seus anjos tomando vingança dos que não conhecem e dos que desobedecem o Evangelho de Cristo.